Gravando, né? Boa noite, sejam todas bem-vindas. Estamos mais uma palestra aqui no grupo Mulheres Transformadas. E hoje a nossa convidada é Edmar Machado com um conteúdo maravilhoso. Ela vai falar sobre a neurociência da fé, neuroplasticidade e a Bíblia. Seja bem-vinda, Edmar, querida. Você já está aí um tempão com a gente nesse grupo, agora você volta novamente com palestra, já como terapeuta, né? Se Agora que eu vou apresente, te... fique à vontade e traga seu conteúdo que vai agregar muito aqui para o nosso grupo Mulheres Transformadas. Então tá bom. Boa noite a todas que estão agora e que irão assistir depois. E meu nome é Edmar, como a Dani já falou. Eu estou no grupo já há 3 anos, né, Dani? Já acho que 3 ou 4 anos, faz muito tempo. Às vezes eu consigo pegar um pedacinho aqui no ao vivo, mas geralmente eu assisto a gravação. Mas para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês e compartilhando com vocês esse momento aqui, um momento também terapêutico, né? Porque ele vem agregar para as nossas vidas. Então, o que eu vou compartilhar hoje, deixa eu me apresentar melhor, assim, qual é a minha formação. Então, eu sou pedagoga já há algum tempo. Hoje eu trabalho na rede municipal de Araquari, eu sou professora de educação infantil e trabalho com as crianças neurodivergentes e atípicas. Trabalho na sala do AE da educação infantil. Eu sou formada também em neuropsicopedagogia, por isso desse assunto da neuroplasticidade, e também agora, recentemente, estou me formando em terapia. Então, eu sou terapeuta, nós trabalhamos com as travas mentais, então aqui engloba tudo isso, né? A neurociência e a terapia. E assim, quando a gente olha para isso, de repente, quando a gente não entende, pensa, o que tem a ver uma coisa com a outra, né, Dani? O que tem a ver a neuropsicopedagogia e agora a terapia? Aí essa mulher louca veio e colocou a Bíblia no meio, né? Mas assim, uma coisa que a gente percebe, que eu aprendi desde pequena, né, porque eu fui criada dentro da igreja, então, assim, que a gente percebe é que tudo o que o homem traz de novidade, a Bíblia já dizia, né? Então, assim, só faltava alguém pegar a Bíblia e falar assim, ó, tá lá na Bíblia escrito assim, 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 mas não, né? A ciência comprova, né? Então acaba assim deixando a Bíblia de lado, mas tudo que o homem diz que tem, diz que achou, diz que foi criado, já está na Bíblia. Então a Bíblia ela também nos traz muito sobre a neuroplasticidade, sobre a neurociência, a transformação do nosso cérebro, tá? Então o nosso assunto hoje é a neurociência da fé, neuroplasticidade e a Bíblia. Então, como que uma coisa vai linkar com a outra aqui? Então, nós podemos resumir a neuroplasticidade e os caminhos neurais em uma frase. E essa frase é: o que você foca e repete, o seu cérebro fortalece. Eu acho que está na próxima página, tem ali, né, neuroplasticidade, caminhos neurais, a escolha consciente e a técnica, tá? Então, esses daqui são os assuntos que eu vou conversar com vocês hoje e a gente vai conversar sobre isso. Então, aqui, ó, a neurociência. O que você foca e repete, o seu cérebro fortalece. Tem uma frase que é mais conhecida de todo mundo, né? Que é o que você foca expande, né? É mais resumida e mais conhecida. Essa é a frase que o povo mais conhece. Tudo que você foca expande. Então, assim, tudo aquilo que a gente pensa repetidamente e faz repetidamente, ela cresce. Então, sabe quando você fala assim, quero comprar um camaro amarelo? Ninguém tem camaro amarelo. Só que quando você começa a olhar na rua e você sai para passear, o que que aparece? Um camaro amarelo, outro camaro amarelo. Não é que de repente começou a surgir, é porque você está focando naquilo. Então você começou a olhar o camaro amarelo porque era uma coisa que você quer, que você começa a pensar nisso e você começa a prestar mais atenção. Então sempre que passa um, você vê. Sempre que passa um camaro amarelo, você enxerga o camaro. Antes você não via, só que agora o seu foco está nele. Então, sempre que passa algo na sua frente, você vai ver. É o seu foco. Então, ele está expandindo ali dentro de você. Então, na próximo slide, tem ali, ó, nada muda se você não mudar.
Então, aqui é um pouquinho sobre mim, né? Sou pedagoga, igual eu já falei, neuropsicopedagoga e terapeuta. Então, uma frase que eu adotei para mim é: a neuro, a neuropsicopedagogia entende o funcionamento do cérebro, como tudo isso funciona, e a terapia acolhe. Então, essa daqui é uma frase assim que eu tenho usado porque ela é bem verdade, tá bom? Então, ali na próxima página, tem ali, ó, renovação da mente. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se remodelar e criar novas conexões. Então, essa é a neuroplasticidade. Quando nós nascemos, nós temos a nossa neuroplasticidade muito ativa e ela trabalha muito, 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 porque nós estamos numa fase de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. Então, o nosso cérebro, ele aprende coisas novas a todo tempo, a todo minuto ele está aprendendo. E esse aprender, esse modificar dos pensamentos, das atitudes, dos comportamentos, nós chamamos de neuroplasticidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós vemos a neuroplasticidade lá em Romanos 12, no versículo 2, que está ali na tela. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, bem ali no comecinho, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se. Então, a Bíblia já fala muito sobre essa neuroplasticidade aqui no transforme-se pela renovação da sua mente. É aquilo que eu tanto focava, eu mudo esse foco. Aquilo que eu fazia repetidamente, se é algo que tem sido prejudicial para a minha vida, eu vou mudar esse pensamento, eu vou mudar essa atitude. Isso daqui é a neuroplasticidade de acordo com a Bíblia. Ali o verbo amoldem-se e transformem, ele está no modo verbal imperativo afirmativo. Ele não está dizendo você pode se amoldar. Talvez se você se amoldasse. Não, ele está dizendo amoldem-se. Então é uma ordem imperativa. Transforme-se pela renovação da vossa mente. Então aqui vai nos dizer assim que nós somos capazes de experimentar isso. Nós somos capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, através da renovação da nossa mente. Quando nós aplicamos isso à terapia, essa neuroplasticidade em ação, nós vemos nos padrões que nós devemos transformar. O cérebro pode e deve ser transformado. A neurociência diz isso. A PNL, ela vai dizer que se é possível para alguém no mundo, é possível para todo mundo. Então, assim, se uma pessoa ela pode ser transformada através dos seus pensamentos e das suas novas atitudes, novos padrões, então quer dizer que todo mundo pode sofrer, pode passar por essa transformação. Dentro da terapia, como terapeuta, eu vou dizer que nós podemos remodelar tudo aquilo que nos trouxe traumas, tudo aquilo que nos causou tristeza, aquelas coisas que a gente ouviu, que a gente viu, ou que aconteceu de repente na nossa vida, que de repente ali causou um bloqueio emocional, uma trava mental. A gente pode transformar isso através da neuroplasticidade. É colocar um pensamento novo ou colocar um sentimento novo em algo que, por algum motivo, ele foi desconectado da realidade e causou um trauma ou causou um bloqueio mental ali. Então, ali no próximo slide, ele está falando sobre caminhos neurais, o foco e a repetição, que é a semeadura. Então, como eu tinha falado um pouco antes, tudo aquilo que eu foco, aquilo que eu coloco na minha vida e eu faço repetidamente, ele vai se transformando em algo, um caminho. Boa noite, Patrícia, tudo bem?
Então, isso vai colocando, vai se transformando um caminho na nossa vida, que é um caminho neural. Então, tudo aquilo que eu faço desde pequenininho, por exemplo, eu levanto, vou ao banheiro, faço as minhas necessidades, escovo o dente, arrumo o cabelo e vou pôr roupa. Se eu faço isso alguns dias, assim, de forma repetida, com o passar do tempo, ali uns 2, 3 meses depois, talvez nem isso, ele já se tornou um hábito na minha vida e eu acabo fazendo isso já no piloto automático. Eu criei um caminho. Então, eu já tenho esse caminho, então vai ser costume, a gente fala que é costume meu fazer dessa forma. E quando eu mudo alguma coisa, eu levo mais um determinado tempo para implantar essa mudança nessa rotina. Mas sempre é possível a gente mudar. Todas as nossas rotinas, ela é engessada até o momento em que eu me disponho a mudar alguma coisa. Então, assim, isso é um caminho neural, a gente chama de caminho neural. Mas assim, ó, a Bíblia, ela vai trazer um termo para nós de semeadura. A semeadura e a colheita. Então, tudo o que eu trago de ruim, tudo que eu fortaleci com pensamentos, com atitudes, através de medos que eu fui criando ao longo do caminho, padrões repetitivos de autossabotagem, de derrota, de frustração, tudo isso são coisas que eu vou plantando. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas 6:7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quando a gente planta alegria, a gente vai colher alegria. Se a gente planta tristeza, a gente vai colher depressão. Se a gente planta vento, a gente colhe tempestade. Então a Bíblia já nos diz isso. Então tudo aquilo que eu coloco aqui dentro e eu vou alimentando todo dia, ele cresce, ele vai crescendo e vira algo que pode ser um bloqueio na minha vida, pode ser uma trava na minha vida. Então nós falamos isso de velhos caminhos neurais, que é tudo aquilo que pode me causar uma dor, pode me trazer um sofrimento e uma trava. Na terapia, nós transformamos esses velhos caminhos neurais em novos caminhos neurais. Dani, eu acho que dá para passar para o próximo slide, que fala sobre o foco e a repetição. Então, nós criamos novos caminhos neurais, que são estradas mentais. Então, eu preciso semear ativamente novos pensamentos e hábitos. Eu preciso transformar, tirar os hábitos antigos e colocar hábitos novos, novos hábitos, novos pensamentos, novos caminhos neurais. Então, essa daqui deve ser esse é o caminho para a transformação. Então, ali tem o que a gente foca e repete, né? Se eu foco na briga, se eu estou sempre brigando, são sementes que nós plantamos e a sua colheita pode terminar em ódio, esfriamento dos relacionamentos, separação de pais e filhos, de mães e filhas, de marido e esposo, a semente do medo, que pode se iniciar com pequenas coisas. O medo do escuro, um pai que vai assim, se você me desobedecer, eu vou te trancar no seu quarto no escuro. Daí, de repente, vai lá, joga a criança dentro do quarto e apaga a luz. Assim, ó, a barata! Sabe aquelas situações, coisa de criança boba que fica fazendo pegadinha? Então, através disso, vão crescendo os medos, as inseguranças, e isso pode resultar em pânico, medo de muitas coisas. A procrastinação, que é o deixar tudo para depois, a gente começa com pequenas coisas. E muitas vezes a procrastinação, ela não é preguiça, ela não é falta de vontade de fazer. Ela já se formou dentro da nossa mente um caminho neural da procrastinação. E por trás dessa procrastinação, ela pode ter outros motivos, que para mim, para minha cabeça, pode ser bons motivos, por isso que eu estou procrastinando. Ela sempre vai ter um bom motivo para estar acontecendo. Aliás, eu acredito que
todas ou quase todos os traumas ou as travas mentais, ela tem um bom motivo para estar acontecendo. Ou ela é por fuga ou é por reforço. Então, assim, a gente precisa analisar bem o porquê de certas atitudes, certos comportamentos estão se repetindo na nossa vida e traçar novos caminhos, que são os novos caminhos neurais. Então, ali no próximo slide, ele está falando sobre a semeadura e a colheita, que é esse texto daqui de Gálatas que eu comentei com vocês. Então, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, nós precisamos analisar muito bem quais são os tipos de semente que a gente tem deixado cair na nossa terra, na nossa mente, no nosso coração. Porque dessas sementes, se a gente continuar adubando, regando, cuidando dela todos os dias, com certeza ela vai crescer e ela vai frutificar. E esse fruto pode não ser tão bom. Então a gente precisa cuidar muito. Ali no próximo slide, ele fala sobre a escolha consciente. Então nós sabemos que tudo na nossa vida, ele tem duas faces, o escuro e o claro, a escuridão e a luz, o frio e o quente, o seco e o molhado. Então, sempre tem duas coisas ali que a gente pode escolher. E aqui, quando a gente fala de neurociência, a gente tem os caminhos neurais positivos, que são os caminhos de paz e harmonia interna ou externa, a nossa mente, alma e espírito. E temos também os nossos caminhos neurais negativos, que é um caos interior, que inevitavelmente ele se propaga para o exterior. Tá? Então, quando aqui dentro de mim só tem coisa ruim, só tem pensamento ruim, pensamento de morte, pensamento de derrota, pensamento de eu não vou conseguir, eu sou incapaz, eu não tenho condições de fazer, isso daqui cresce, ele vai crescendo, é uma semente do mal dentro da gente que ele vai crescer e ele vai expandir e ele pode tomar conta de tudo ao nosso redor. É aquela pessoa assim que se tranca no quarto ou é o eu sempre falo que é aquela hiena do desenhos, né? Ó vida, ó céus, ó azar. E essa pessoa nunca consegue caminhar, porque ela traçou um caminho e ela tem fortalecido esse caminho neural negativo dentro dela e ela não consegue avançar, ela não consegue progredir e pensar que pode ser possível sim um novo caminho. Pode ser possível, sim, uma nova vida, uma transformação de vida, uma transformação de pensamento e até começar a conquistar coisas que até então ela não conseguia conquistar, não conseguia alcançar, porque a sua mente está tão cauterizada, tão fechada, que ela não consegue ver o que tem adiante. Ali em Filipenses 4:8, que é o próximo slide, Dani, Filipenses 4:8 vai dizer assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, aqui, ó, a Bíblia está nos ensinando a abrir um novo caminho neural positivo através da palavra de Deus. Tudo que for bom, agradável, amável, de boa fama, isso. Pense nessas coisas. Então, a Bíblia mesma, ela já nos diz que se nós temos caminhos neurais negativos, ou os velhos caminhos que nos levam para a escuridão, a Bíblia nos mostra novos caminhos. Ela nos fala de buscar novos caminhos neurais que vai nos trazer luz, que vai nos trazer paz e transformar as nossas vidas. No próximo slide, ele vai falar sobre a neuropsicopedagogia e a terapia. O que essas coisas têm em comum? Como que uma trabalha junto com a outra? Então, a neuropsicopedagogia ela vai falar da neuroplasticidade em ação, que é o cérebro, que nós podemos transformar o nosso cérebro, e o nosso cérebro, ele é plástico, então ele se amolda à situação, ele se amolda àquilo que nós ensinamos, aquilo que nós aprendemos e fortalecemos, é a neuroplasticidade. E na terapia, ela vai falar sobre
remodelagem. São palavras diferentes, mas ela tem o mesmo sentido, que é a renovação, a remodelagem da nossa mente. É transformar a nossa mente com novos pensamentos. A gente pega um pensamento de trauma que nos traz dor e a gente carrega isso por muito tempo na nossa vida e a gente ressignifica esse pensamento. Num outro pensamento, a gente apaga esse pensamento ruim e coloca um pensamento bom ali para substituir. A gente não só arranca, a gente coloca um pensamento bom para substituir. Dentro da neuropsicopedagogia, os velhos caminhos, eles são as semeaduras de medos, críticas, rejeições, traumas, abandono, tudo isso são velhos caminhos. Dentro da terapia, a gente busca um novo caminho neural, que é semear novos pensamentos e novos hábitos, hábitos saudáveis e pensamentos saudáveis, aquilo que pode produzir algo bom de dentro de nós. Ali, então, nos caminhos neurais positivos é a semeadura de medos, críticas e rejeições. Críticas e rejeições, eu acho que eu repeti ali. Mas, assim, são os caminhos neurais positivos, ele traz para nós esses caminhos neurais positivos. E na terapia é a consciência e o treinamento. Eu sei onde está o problema, eu reconheço onde está o problema, eu reconheço onde está aquela situação que me trouxe dor e que tem me trazido bloqueio até agora, e eu transformo isso. Então, é eu colocar o foco em novas atitudes e em pensamentos positivos. Eu tiro tudo que é de negativo, aquela coisa de eu não sei, eu sou incapaz, eu sou burra, eu nunca vou conseguir ser alguém na vida. A gente tira tudo isso e coloca eu sou capaz, eu sou inteligente, eu me amo, eu vou conseguir. Então, trabalha muito nisso daí. No próximo, aqui fala sobre terapia cristã. Por que eu trouxe terapia cristã? Porque eu, como cristã, e agora terapeuta, eu não vejo como trabalhar uma coisa sem a outra. As duas coisas andam juntas e é possível andar junto. Como eu disse bem no começo para Dani, o que o homem diz que a ciência descobriu, se você procurar na Bíblia, você encontra. Então, muito antes da ciência descobrir, Deus já tinha revelado através da palavra. Então, é possível, sim, trabalhar junto à terapia cristã, a neurociência e o cristianismo, a palavra de Deus, a fé. Então, aqui a metodologia ajuda você a ter a consciência, o diagnóstico das travas, o treinamento, que é a neuropsicopedagogia, para colocar o foco e a atenção nas novas atitudes e pensamentos, pavimentando uma nova estrada que Deus propõe. Então, é muito possível trabalhar a terapia, a neuropsicopedagogia e a palavra de Deus, tá bom? Aí no próximo slide, ele vai falar sobre o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Nós trabalhamos com básico bem feito assim, ó. Não é somente uma coisa e nem outra. Não é somente ler a Bíblia e orar. A gente precisa ter atitudes. Então, aqui, quando a gente fala para o nosso paciente assim, ó, quando a gente tem lá dentro da terapia, nós temos um primeiro momento, que é o teste de travas mentais. Depois nós temos o segundo encontro, onde nós apresentamos o resultado das travas, o que deu alta, o que deu baixa, onde nós precisamos focar o tratamento. E no terceiro encontro é o básico bem feito que nós passamos, que são regras, porque tudo na vida tem regras, e dentro da terapia a gente precisa seguir algumas coisas para terapia ter um resultado melhor, porque sem o básico bem feito, a terapia ele vai até um certo ponto, mas depois disso, o que depende da pessoa fazer, não tem como a gente fazer. Por melhor terapeuta que a gente seja, que eu seja, eu não tenho como fazer um milagre na vida do outro se ele não fizer o básico bem feito. Então, dentro desse básico bem feito, ele está a ingestão de água,
diariamente. O consumo de água, né, no mínimo 2 litros, 2,5 litros, dependendo da massa corpórea da pessoa. Ela entra a alimentação saudável, que é reduzir o açúcar, tirar as gorduras, as massas, os carboidratos, comer frutas, verduras e legumes, que todo mundo sabe. Então, assim, hoje, qualquer profissional de saúde, ele vai falar assim, regula sua alimentação, arruma sua alimentação, tira o doce, tira a gordura. Então, assim, a alimentação, ela entra dentro do básico bem feito para qualquer tratamento, seja ele terapêutico ou medicinal. Tratamento de saúde, tudo vai falar que a alimentação é a base para qualquer tratamento. Nós também fazemos o exercício físico. Você não precisa ir para uma academia. Claro que se quem tem condições de ir para academia, vai para academia. Mas assim, ó, se você fizer uma caminhada, se você fizer um step, eu comprei aqui em casa uma caixa de step. Então, de vez em quando eu estou ali fazendo step, ou eu estou caminhando dentro de casa. Tive a sorte de pegar uma casa grande que eu consigo fazer caminhada dentro de casa mesmo quando eu não consigo sair, tá bom? Uma outra coisa que a gente faz é o hobby. O hobby é você escolher algo que te agrada, algo que te, sim, de uma certa forma te satisfaz, né? Que você gosta de fazer. Então, procure um hobby, algo que você gosta de fazer para incluir na sua rotina diária. E também a espiritualidade, porque a gente precisa de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Não tem um indivíduo sobre a face da Terra que pode dizer assim: ah, eu consigo viver a minha vida sem Deus. Não existe. Então, nós dependemos de Deus. Deus é o nosso tudo. Então, assim, a espiritualidade é o ler a Bíblia constantemente e estar em comunhão com Deus. Isso daqui é muito importante para fechar o pacote do básico bem feito, tá bom? E aqui, finalizando, né, quero agradecer vocês que estão aqui, Patrícia, Dani, e a Eliane que está no começo, mas por algum motivo ela precisou sair, né? Eu agradeço a oportunidade, Dani, de estar aqui, tá bom? Trazendo isso para vocês. Então, quero dizer que eu estou eu estou terapeuta, eu estou neuropsicopedagoga, tá bom? Então, assim, se vocês quiserem agendar um momento para a gente conversar, fazer esse teste de travas mentais, que é o nosso diagnóstico, ele é como um exame de sangue, que você vai no laboratório, lá tira sangue e vai passar lá todas as dosagens lá de, esqueci até o nome daquilo, não leio muito, mas tudo é plaqueta e ferro e qualquer coisa assim. Então, o teste de trava para nós é sobre isso. Então, nós trabalhamos com as 10 travas mentais e cada trava mental ela vai dar uma pontuação de acordo com aquilo que você responder, de acordo com aquilo que está dentro de você, né, na sua mente. E a partir disso, a partir desse teste de travas, nós damos início ao processo de transformação da nossa mente, abrindo novos caminhos neurais para cura e restauração, tá bom? Ali está o meu contato, a Dani, eu estou no grupo, quem quiser me procurar, fique à vontade, a gente agenda um horário, tá bom? Estou à disposição. Agradeço, Dani. Eu que agradeço você, Edmar, que conteúdo maravilhoso, hein? A gente fica aqui até a noite se precisar, porque olha, Uhum. é um conteúdo maravilhoso, né? Eu sou suspeita a falar, porque eu gosto muito do assunto sobre cérebro, gente. Como isso me encanta, porque é tudo divino, né? Como Deus fez tudo perfeito, né? E quanto Sim, mais a gente é aprende, mais a muito. gente quer, né? É um Aham, assunto sim, é muito bem isso gostoso. mesmo. Quanto mais a gente E estuda, mais a gente procura coisas novas para aprender sobre isso. E é muito verdade. legal, muito bom. Nós Aí eu temos três gostaria. minutinhos. Se alguém quiser fazer pergunta, se você quiser fazer mais um fechamento e demais, se você precisar de mais um tempo, também fica à vontade, tá? Então, eu tinha preparado um destrave mental para a gente fazer uma técnica de relaxamento, que é bem legal, assim, eu acho que vocês vão gostar. Só que daí com 3 minutos não dá, daria para a gente voltar? Dá sim, com certeza. Ah, então tá. Aí, Daí, se todo mundo, se quem tiver interesse de fazer, né, só dá um oi aí que a gente volta. joia. Aí a gente tem esses 2 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma pergunta antes, daí a gente volta. Eu vou fechar a sala, daí tem 9 minutinhos. A gente pode fazer um intervalo, vai no banheiro, beber água e volta. Aí eu vou avisar no grupo, né, que a gente vai fazer esse momento aí, tá bom? É de Aham, destrave, tá né? bom. Como que é o que eu posso falar no grupo lá?
É técnica de relaxamento. Técnica de relaxamento, tá? Daí eu mando lá pro pessoal, quem sabe entra mais gente também para participar. Se Aham, alguém tá tiver bom. alguma pergunta, tem 2 minutinhos aí também. Depois Não, eu vou só enviar também hoje. seu Instagram no grupo, tá bom? Pro pessoal te seguir e te Aham, acompanhar lá. sim, tá Bem bom. legal, Mar, casa muito com o que eu trabalho, né? Eu tenho dentro das minhas duas mentorias também, não tem como, é bem isso que tu falou, não tem como fugir da espiritualidade, não tem como desconectar Deus de nada. Deus é o princípio, o meio, o É, fim. sim. Então, tudo que a gente coloca e a pessoa levar a pessoa a ter essa convicção, né, e voltar, eu digo, eu sempre falo muito, né, resgatar a sua essência, que quando Uhum, a gente está na dor, na trava, no medo, é porque a gente se perdeu no caminho, né, é. algo fez nos perder. Então, assim, o conteúdo soma muito com o meu, fico também à disposição aí, né, para a gente fazer alguma troca, alguma live. Amei, parabéns, Ah, obrigada. acompanhar para saber mais, porque fantástico. Já estudei neurociência e trabalho muito relacionado à fé, inteligência emocional, então tá Uhum, tudo se conecta. Parabéns, muito bom. é, obrigada, obrigada. Mais alguma pergunta? Temos 1 minutinho. Tô colocando aqui que a gente vai voltar, né, no próximo link. Vamos ter um intervalinho de 9 minutos, tá? Aí eu envio o novo link e a gente vai ter a técnica de relaxamento, tá? Então voltem, vou mandar no grupo para vocês voltarem também, tá bom? Eu acho que dá para Uhum, encerrar, né, aqui. E aí dá tempo do pessoal correr lá fazer o intervalinho, tá bom? Então voltem, aham. viu? Não fujam da sala. Tá bom? Vou encerrar aqui a gravação também. A Sueli, seja bem-vinda, Su. Senti falta de você esses dias, hein? Deixa eu encerrar aqui. E